são as paixões que excitam as ações, da autopromoção à ação real. Sim, toda paixão é uma afecção que um corpo sofre por outro corpo. Segundo Spinoza, é o que move a ação, que determina a capacidade da potência de existir. Aqui, os corpos podem ser corpos propriamente ditos, né? Que é o meu corpo e o seu corpo, nosso corpo, ou pode ser o corpo da polis, que é o corpo político, que sofre sim a ação de corpos em movimento, de corpos em ação, em detrimento a alguma paixão. Bem, quando a gente pensa em paixão indo para um viés spinozano, a gente não pode deixar de considerar que a paixão, segundo Spinoza, ela tem duas divisões. Tanto a paixão alegre, que traz aqui pra gente um aumento da potência de existir, faz com que nosso conatus dê pra gente aquele movimento, aquela praxis, aquela vontade, aquela promoção de existir, aquela promoção de fazer com que os nossos corpos se realizem em alguma tarefa ou em alguma ação. E tem também aquela paixão que é uma paixão triste, que é aquela paixão que às vezes faz com que a gente se sinta rejeitado, que a gente se sinta humilhado, que a gente se sinta abnegado, que a gente se sinta transparente no sentido de invisível perante alguma coisa, e que faz com que a gente vai diminuindo a nossa potência de existir, que às vezes faz com que a gente esteja num processo melancólico, num processo depressivo, ou que o processo, né, vamos colocar assim, psicopatológico, né, psicopatologia, estudo das paixões, que essa paixão aqui psicopatológica me coloca num quadro clínico, e esse quadro clínico não me deixa vivenciar a paixão alegre de existir, para que aumente meu conatus, para que aumente a minha senso-percepção do belo, do bom, do gostoso, do fluídico, da vida pulsante. E aqui, processos psicopatológicos invadem esse ser e deixa ele numa potência menor de existir, que são as paixões tristes. E essas paixões tristes roubam a cena conática, né? A cena dessa potência, dessa praxis, e coloca esse sujeito num processo existencial diminuído. Esse sujeito fica isolado, esse sujeito fica ansioso, esse sujeito fica de lado, esse sujeito vivencia o mundo a partir de um olhar mais deprimido, mais distímico, mais melancólico, mais depressivo mesmo, distimia, né? A depressão cronificada do existir. Então, quando você está dentro de um quadro de uma paixão mais triste, a sua potência de existir é diminuída. Logo, essa ação que você teria caso tivesse sido excitado a paixão em ti, que te promoveria aqui uma ação, que te promoveria aqui sair dessa autopromoção que às vezes o sujeito se coloca para poder se vender, para poder fazer as coisas, para poder conseguir adquirir, para conseguir algum tipo de sucesso. Existe sim aqui a autopromoção que se diferencia da ação real. Essa autopromoção, às vezes, ela tá casada aqui com as paixões tristes. Essa autopromoção aqui, às vezes, está casada com questões que antes a pessoa tem que lidar, tem que tratar, tanto na terapia quanto em qualquer coisa que faça com que essa paixão mais positiva nasça,
para que ela realmente parta para o campo da ação. Enquanto o sujeito está no processo de autopromoção, tem muito a ver aqui, ó. Qual a diferença da autopromoção para ação real? A autopromoção, ela está muito mais ligada a essa, vamos colocar assim, a esse conatus, tá num processo ainda de autoacreditação, tá num processo ainda de acreditação da própria potência. E como essa potência aqui pode estar diminuída, porque às vezes o cara que está ali na autopromoção, ele vende uma imagem, ele passa um batom ou não, que às vezes esse movimento às vezes feminista, que eu não deixo, eu sou bem feminista, mas no sentido positivo e não no sentido negativo, que eu tenho que deixar de usar minhas unhas, deixar de passar meu batom, de ser eu mesma, essa quase drag, para poder provar que sou inteligente, não deixo usar, passo a não usar coisas que me deixam me sentir mulher feminina, para poder provar que sou inteligente. Então aqui eu tô numa paixão mais negativa, eu tô numa paixão mais triste, eu tô em algo que a gente pode pensar kierkegaardianamente, eu tô no lado irônico da fase estética, né? Porque a gente sabe que existe aqui em 3 processos, quando a gente pensa em Kierkegaard, agora misturando, que ou o ser tá na fase estética, né? Ou ele está na fase ética, ou ele está na fase pietista, ou ele está na fase religiosa. Então, às vezes a gente está dentro desse processo, né, de paixão da alma, que está no lado mais estético, a gente está vivenciando as coisas muito mais estética, e a gente, às vezes, pode estar saindo desse lado mais estético, tá meio irônico com as coisas, né? Tá meio que num processo de transição, e esse processo de transição faz com que a ironia nasça. E quando a gente tá irônico ainda, significa que a gente ainda tá nessa parte estética, tá nessa parte mais superficial, de elaboração aqui das nossas paixões, que pode estar movendo a gente para essa ironia. Óbvio que quando a gente sai aqui já de um processo mais estético, tá no processo mais ético consigo mesmo, às vezes não passar batom, não ficar, não se vestir, não se travestir, talvez seja a coisa mais ética. E aí, dessa ética, pode nascer aqui um certo humor quanto a essas questões, pode se rir de si mesmo, pode olhar a situação e rir, pode ver as paixões como algo hoje já bem elaborado. Ai, logo, quando eu estava na minha fase estética, eu me apaixonei e agora faço uma piadinha irônica. Agora que eu tô mais ético, vejo que as paixões, elas, na verdade, elas têm um fundamento, que é um fundamento de tirar a gente do fundo do poço, que às vezes a gente se coloca, porque de repente tu é invadida aí por uma paixão triste, uma rejeição, alguém não gostou de ti, ou alguém não te ama quanto você ama, não te devolve quanto você dá, não existe um processo de reciprocidade, de troca, e aí você se percebe nessa paixão triste, mas você não tá nem na fase estética, nem irônica de ser, mas está numa fase muito mais ética, já sabe o que faz bem pra ti, o que não faz, o que é importante, o que não, já sabe que inclusive a paixão, ela tem toda essa ciência no sentido positivo, né? Não vamos pensar aqui na paixão como pathos, mas sim na paixão como algo, né? Como o combustível da alma que faz com que a gente tenha domínio sobre determinadas questões sobre a gente. Quando a gente tá nesse tipo de elaboração mental, né? Que a gente sabe que a gente tem aqui uma afetação intrínseca, né? E que essa afetação intrínseca traz pra gente um domínio sobre algo
que estava afetando a gente negativamente, às vezes colocando a gente numa paixão negativa, inaugurando quadros psicopatológicos, aqui a gente já tá, olha só, aqui no processo de elaboração, de percepção, de estar às vezes devolvendo para o meio aquilo que se tem que devolver. Então aqui você já tá numa coisa mais ética e consegue já em cima disso elaborar humor. E aqui, esse humor, ele não tá falando aqui daquelas alterações de humores, que você pode até ter. Se você conseguiu passar por essas fases e você conseguiu adentrar nessa fase mais ética e que você já consegue rir de si mesmo, você já consegue rir, fazer piada com as suas questões e em cima disso, dessas piadas, consegue tirar um ensinamento, você já está numa fase mais ética, indo para um humor. Talvez você já esteja adentrando naquilo que a gente chama de fase mais religiosa. A gente, Kierkegaard, tá, gente? Já chama de uma coisa mais, a fase mais religiosa. Aqui você pode estar dando tchau para um pietismo, que o pietismo nada mais é do que uma crença, né? De você estar ali dando um poder para uma coisa mais religiosa, que pode ir para uma metapsicologia, para uma metafísica, para uma coisa transcendental, onde você se acredita naquilo, não num processo imanente, né? Onde você tá ali numa situação que é muito mais carnal, que é uma situação mesmo da paixão, que é bem mais imanente, mas essa paixão imanente, essa coisa que te coloca aqui nessa senso-percepção desses processos, pode também inaugurar, né, essa observação de si mesmo, passando por esses processos, inaugurando em ti, talvez, essa coisa mais religiosa, essa coisa mais transcendente, essa capacidade de se organizar, de organizar o modo de reconhecer suas paixões e saber que essas paixões, ela tem, sim, uma capacidade de objetivar as suas causas. Ela tem, sim, uma capacidade de criar um movimento onde você sabia que você se via parado ali, se via procrastinando, se via hesitante, e que essa paixão, ela auxilia a compreensão e a posição que a gente está na nossa vida, e às vezes as paixões faz com que a gente crie movimentos. As paixões, sejam elas quais forem, desde paixão amorosa, que principalmente a paixão amorosa, ela tem um potencial, porque ela entra na libido, né? Ela entra no sexual. O sexual a gente sabe que traz uma potência gigantesca no campo da ação. Mas aqui a paixão pode ser por qualquer outra coisa, por jogo de xadrez, por literatura, eu por escrever, por fazer poesias, por escrever livro, não importa. A paixão, ela traz pra gente uma potência de existir, e essa potência de existir aguça nosso conatus, né, que faz com que a gente olhe para o nosso objetivo, e esse objetivo traz pra gente aqui significados, traz pra gente aqui significantes, mas traz pra gente principalmente um sentido, não hermético e nem, vamos colocar assim, cartesiano, mas um sentido no sentido de que a gente começa a ter prazer nesse existir, e esse prazer, ele auxilia assim a gente ir para um campo de ação, sair de um campo às vezes de não só de ficar ali tentando dar nó em pingo d'água, mas sim num processo de aprofundamento, num processo de exortação, de compreensão das nossas estruturas, das nossas neuroestruturas, dos nossos traços, da nossa existência, do que isso interfere no modo com que a gente sente, pensa e age no mundo. Bem, é o que eu tenho para vocês. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí e se apaixone, porque se apaixonar traz movimento.